A paz do Senhor, amado professor da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do PEC Kids, o Programa de Educação Cristã Continuada. Eu sou o tio Renan. E eu sou a tia Miriam. E juntos nós iremos aprender hoje a respeito da lição de número 7, com o tema Jesus perdoa a mulher adúltera. E o nosso Guardando no Coração Está lá em João 8,11, que está escrito assim: Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Olha só, então nosso memorizando se encontra em João, no seu capítulo 8 e no seu versículo 11, que diz que Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. O livro que nós estamos trabalhando agora nesse bimestre é João. E a música que você vai fazer a acolhida das suas crianças, você pode ir lá pesquisar aqui no YouTube e baixar para você fazer ali aquela recepção, né, dos seus queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, que é o amor de nosso Deus de crianças diante do trono. E nós temos um objetivo para que a nossa aula possa iniciar. E o objetivo é entender que é fácil julgar as pessoas, principalmente quando não somos nós que praticamos o erro. Precisamos compartilhar a misericórdia e graça de Deus com as pessoas, mesmo que elas façam algo contra nós. Olha só, então nós vamos aprender nessa lição e nós temos um objetivo que você deve frisar com a sua criança, que hoje, nessa lição que você está aqui aprendendo na pré-aula, que tudo há uma solução, que o nosso Senhor Jesus, que o nosso Deus poderoso, Ele pode curar, Ele pode operar milagre, Ele pode perdoar, porque Ele é um Deus misericordioso. E nós temos orientações importantes para vocês, amado professor. Não te esquece logo aí, nós já estamos aqui esperando por você. Então ative o sininho de notificação, dê o seu like, compartilhe nos grupos, né, dos nossos queridos professores da EBD, para que eles possam também se aperfeiçoar e aprender junto conosco a respeito da lição de número 7 da revista dos Juniores, que diz, com o tema Jesus perdoa a mulher adúltera. Então você vai pegar a sua revista, vai frisar muito sobre o nosso, né, título da lição 7, o Guardando no Coração, e você tem que ter umas importantes orientações que daremos a você hoje. Nessa lição, será abordado o caso da mulher que foi pega em flagrante de adultério. Um assunto delicado, mas que é necessário abordá-lo, pois as crianças precisam ser norteadas pelos princípios da palavra de Deus a este respeito. Sugerimos falar sobre a misericórdia e a graça, que demonstra o favor de Deus, tanto para aquela mulher quanto para cada um de nós. Para a interação, faça os comentários da introdução da sua aula, para que os alunos em seguida perguntem para você se eles conseguem compreender o comentário, se é possível praticar misericórdia com algum amigo, ou permita que eles expressem os seus pensamentos sobre esse assunto. Então você vai iniciar lá a sua aula, né, com os nossos pequenos missionários, e ali você vai perguntar sobre o que é misericórdia, o que eles entendem por misericórdia, o que eles acham que pode ser, ou como o que é ser misericordioso, e ali você vai ter as respostas que as próprias suas crianças irão passar a você. Vamos lá, continuando a nossa lição. No Você Sabia, está escrito assim: Os evangelhos são testamento da misericórdia. Muitas pessoas fazem confusão entre misericórdia e graça. Os termos têm significados parecidos, mas graça e misericórdia não são a mesma coisa. Vejamos a diferença. A misericórdia acontece quando Deus não nos castiga, quando cometemos pecados, olha só. E a graça é quando Deus nos abençoa, apesar de não merecermos. Então você vai enfatizar com as suas crianças sobre esse significado. Depois que eles disserem para vocês o que eles entendem por aquilo, você vai dizer a diferença de misericórdia. Olha só, a misericórdia acontece quando Deus não nos castiga
quando cometemos algum pecado. E a graça é quando Deus nos abençoa, apesar de não merecermos sermos abençoados. Deus nos abençoa sempre, mediante qualquer situação. Ele nos dá o ar que nós respiramos, o fôlego de vida, a nossa família, os nossos familiares que amamos tanto. Enquanto graça é usufruir a vontade de Deus, mesmo sem merecermos ela. Misericórdia e graça podem ser percebidas na salvação por meio da cruz. Continuando. Merecemos o julgamento, mas recebemos Jesus como nosso Salvador. Recebemos a abundância lá em João 10, versículo 10. E é lindo, o lindo céu, que vamos morar com Jesus quando Ele voltar, por causa da sua misericórdia. A graça de Deus nos salvou. Não fomos condenados à morte. Nós recebemos a vida eterna. E a vida eterna que só o nosso Jesus pode nos proporcionar. Só Jesus pode nos dar a sua graça e salvar a nossa vida, salvar as nossas vidas e ser conosco em cada caminhada, em tudo que nós fizermos. Fomos salvos pela graça de Cristo Jesus. E agora nós iremos falar sobre a mulher adúltera. Depois da festa das barracas, todos foram para as suas casas, mas Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De manhã cedo, Jesus saiu do monte e voltou ao pátio do templo, onde as pessoas começaram a se reunir ao seu redor. Jesus sentou-se e ensinou a todos, como sempre, para provar que Jesus estava ali para provar para os religiosos a seguinte coisa, olha só. E os fariseus que tentavam provocar Jesus naquele momento. E ali colocaram uma mulher que foi pega em adultério. Adultério é quando alguém casa e trai a confiança e a aliança que tem com seu cônjuge. E opta por ficar com outra pessoa, mesmo sendo casado. A lei dos mandamentos diz, não cometerás adultério. Este é um pecado muito sério. Então aqui está a nossa placa, ó. Não cometerás adultério. É um mandamento com promessa. Então aquela mulher, ela foi pega por um pecado muito grave a qual cometeu. E ali foi pega em flagrante, ou seja, no exato momento em que ela praticava o pecado. E ali Jesus soube aquilo, os fariseus também que provocavam Jesus souberam do que estava acontecendo naquele momento. E ali mostraram a Jesus aquela mulher, levaram aquela mulher até o encontro de Jesus, para ver o que Jesus faria naquele momento. Mas isso não foi para levar porque sabiam que Jesus iria operar algum milagre, Jesus ia resolver aquela situação, mas sim para provocar Jesus. Quando descobriram o que havia acontecido com a mulher, e um certo homem agarrava na força e a obrigava a ficar no meio de todos, então dirigiu-se Jesus e começaram a falar com Jesus. Mestre, essa mulher foi pega em adultério, de acordo com a lei de Moisés, que ele nos deu. As mulheres adúlteras devem ser apedrejadas. Adultério é crime, é pecado perante a lei dele, a lei de nosso Deus. Estes homens queriam corrigir aquela mulher com pedras apedrejadas. Mas, sim, sem encontrar uma condição no que Jesus pudesse dizer. Olha só, levaram a mulher até Jesus para ver se Jesus também iria apedrejá-la. Se Jesus iria pegar também pedras para jogar naquela mulher pelo pecado ao qual ela havia cometido, que foi o crime de adultério. Esta foi uma armadilha planejada pelos líderes religiosos. Se Jesus cumprisse a lei de Moisés, a mulher poderia ser apedrejada até a morte. Se isso acontecesse, o governante romano, o governador lá de Roma,
que governava os judeus, na época, não iria gostar nada, pois só ele tinha o poder de condenar alguém à morte. Como Pilatos, mais tarde, ordenou também que seus soldados crucificassem a Jesus. Então, hoje você está aí ensinando em você, nesse momento da história, que você já está quase no final, você vai abordar de novo o tema da lição, que Jesus perdoa a mulher adúltera. E vai continuar falando com a sua criança a respeito da misericórdia, a respeito da graça, vai continuar abordando esse mesmo tópico. Neste caso, se Jesus demonstrasse misericórdia e perdoasse a mulher, os líderes religiosos diriam que Jesus não cumpriu a lei de Moisés. Isso seria uma prova para a sua prisão. Olha só, tudo tramando para que Jesus pudesse ser preso. Jesus se viu em uma situação difícil. A princípio, Jesus não fez nada. Ele se abaixou e escreveu no chão com o seu dedo. Então, Jesus, naquele momento, pegou o seu dedo e começou a escrever no chão, na terra. Todos devem ter se perguntado: o que Jesus escreveu? Ninguém sabe. Tudo que sabemos é que ele escreveu algo com o dedo na terra. Mas podemos lembrar que quando Deus nos deu os 10 mandamentos a Moisés, ele também escreveu todas as leis nas tábuas da lei, que são essas aqui que nós viemos demonstrar a vocês, que o nosso diretor, pastor Gustavo, ele vai colocar também aqui no link para você ter esse acesso, poder preparar a sua aula, os recursos necessários para que a sua aula da Escola Bíblica Dominical possa ser abençoada. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Os líderes religiosos pediram a Jesus que julgassem a mulher. Em vez disso, Jesus julgou os líderes religiosos que acusavam aquela mulher. Os líderes foram condenados pelas suas próprias consciências. A consciência humana é a voz que nos ajuda a escolher entre o bem e o mal. E é como um policial vigiando nossa alma. Porém, esta voz não é perfeita. É diferente da ação do Espírito Santo, que nos guia e nos ajuda a discernir o que devemos ou não fazer. Os líderes religiosos, embora fossem homens mais orgulhosos, não conseguiram silenciar a culpa em suas cabeças. Jesus já sabia que aqueles homens eram hipócritas, pregavam que ninguém devia pecar, mas eles próprios cometiam pecados gravíssimos. Então Jesus disse assim, olha o que o nosso Jesus falou: aquele que atire a primeira pedra. Olha só. Novamente, e disse àquela mulher: para onde foram aqueles que te acusaram? Ninguém te considerou culpada? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Eu também não te julgo. Você pode ir agora. Você está livre. Mas não continue no pecado. E você torne a falar para sua criança que o que é o pecado, tio? O que é o pecado, tio? Então você vai explicar que o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Aleluia. Jesus poderia julgar a ação daquela mulher. Em João 5:22 diz que Deus Pai deu a Jesus o poder de julgar a todos. Ele, Deus Pai, deu o Filho o poder para fazer todo julgamento. Jesus não perguntou à mulher se ela era culpada. Ele não fez isso. Provavelmente aquela mulher era culpada. Mas Jesus estava mais preocupado com os corações malignos daqueles homens que trouxeram a mulher até ele e queriam que ela fosse condenada por Jesus. E ali pensaram que Jesus pudesse ser capaz também de apedrejá-la com a maldade que estava naqueles corações. E a aplicação diz assim: Jesus não veio para julgar o mundo, mas veio para se oferecer como sacrifício pelos pecados de todos, embora a mulher fosse culpada deste pecado. Não era um momento para julgá-la. Jesus mostrou misericórdia. Esta mulher terá que compadecer diante de Jesus no futuro. Aleluia!
e alertou também sobre o terrível pecado que ela havia cometido. É muito fácil julgar as pessoas, principalmente quando não somos nós que praticamos o pecado. Mas compartilhe a graça de Deus com as pessoas, mesmo que elas não tinham feito algo errado com você. E deixe a tristeza, não deixe a pessoa triste. Hoje nós aprendemos na lição que Jesus perdoa a mulher adúltera, que Jesus remiu com a sua graça, com a sua misericórdia, a vida daquela mulher. Então, aqui no nosso recurso visual, nosso recurso pedagógico, nós temos a sugestão de você fazer as tábuas da lei e ali escrever nas tábuas da lei os versículo-chave, né, que de Jesus disse, pois eu também não condeno você, vá e não peque mais. Então você, ao decorrer da sua aula, você vai falar, você vai frisar, para quando chegar no momento deles irem lá para frente, né, da nave da igreja, eles possam decorar e apresentar. Porque muitas das vezes as nossas crianças que estão nessa faixa entre 8, 7, 9 anos, ainda não dominam muito bem a leitura. Então você vai fazer com que ela, além de aprenda a lição, decore o que você acabou de ensiná-la sobre o memorizando ou guardando no coração. Também nós teremos aqui o modelo das pedras, né, que será também compartilhado com você, para que você possa estar fazendo aí com suas crianças as pedras, mostrar que ali tentaram pegar as pedras para jogar naquela mulher, só que Jesus falou o quê que Jesus falou para aquele povo? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira. Olha só, então aquele que não tem pecado, que pudesse atirar a pedra também naquela mulher, só que não foi necessário aquilo. Jesus demonstrou, né, aqueles religiosos, os fariseus que estavam julgando e querendo tramar contra Jesus, que eles também cometiam pecado, falavam tanto que não pecavam, que não haviam tido pecado em suas vidas, mas eles estavam pecando em oculto. Mas de Deus ninguém se esconde. E ali aquela mulher foi perdoada pelo nosso Senhor Jesus. E hoje aqui, você também viu que nós temos também a tábua da lei que fala também dos mandamentos. Não cometerás adultério. Então todo esse recurso vai estar disponível para que você possa preparar a sua aula e a sua aula possa ser ricamente abençoada pela graça do Senhor. Então, perdão, lá na sua congregação, se você não tiver uma Bíblia, né, tente levar a Bíblia, a própria Bíblia física, não a Bíblia em recurso visual. A palavra de Deus está aqui. Professor, eu não tenho aquela Bíblia que o senhor coloca lá, que a tia Mili, né? Mas não se preocupe, leve a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada demonstre que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Então, faça isso. E a sugestão do versículo, né? Vocês podem também, querido coordenador, pegar um papel, escrever misericórdia, escrever graça, dar para cada uma das crianças e ali perguntar naquela roda da conversa que você irá fazer, aquele diálogo, o que eles entendem pela graça, o que entendem por misericórdia. E ali a sua aula será ricamente abençoada, porque eles vão saber o que significa e vão poder compartilhar o que eles aprenderam naquele momento da sua aula. Hoje, você sairá desta aula aqui abençoado, ricamente cheio pela presença do Senhor. E lembre-se que nós fomos salvos pela graça. E a graça que Cristo nos plantou e colocou em nossos corações. Então, não te esqueça de se inscrever no canal, ative os sininhos de notificação para que você não possa perder nenhuma aula do nosso canal do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. A nova revista da Escola Dominical chegou. João, o Evangelho do Filho de Deus. A porção mais lida e mais conhecida da Bíblia será estudada com profundidade e amor. Venha descobrir a mensagem salvadora de Jesus, contada pelo discípulo do amor. Disponível para todas as idades e formatos. Adultos, adolescentes e crianças. Impressa, digital e audiobook. Você não pode perder.